pouco, estejamos em pé. Aleluia. Bom dia, paz seja convosco. Vamos orar no coletivo? Levantemos nossas mãos aos céus, sem ira e sem animosidade, direcionadas ao trono da graça. Ó Deus querido, aqui nós estamos diante da sua presença mais uma vez, para oferecer a Ti as primícias do nosso dia de domingo. Ah, Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, o nosso momento de estar aqui. Vem falar aos nossos corações através da Sua palavra. Venha direcionar, Senhor Deus, em nome de Jesus, as nossas vidas ao aprisco verdadeiro. Oh, Senhor, que tem nos guiado, nos orientado e nos conduzido. Muito obrigado por nos dar a oportunidade e o privilégio de Te louvar nesta manhã e dizer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa tudo que é ligado a nós, as pessoas, nossa parentela, pessoas de outras cidades, nossos pais, mães, primos, tios, pais, sobrinhos, netos, pessoas que são ligadas a nós, Senhor. Visita todos com vestes de salvação, ó Pai, porque nós fomos criados com eles, crescemos com eles, e o Senhor nos salvou. Eu peço que o Senhor salve também eles, alcance a vida deles, ó Pai. Ó Deus querido, que nesta manhã o Senhor venha usar os professores, venha usar os alunos, a igreja, e venha, Senhor, nos fazer compreender a altura, a largura e a profundidade, Senhor, aleluia, do Teu grande amor para com todos nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um bom dia ao seu vizinho aí, ó. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Irmãos, vamos ler uns versículos em Apocalipse capítulo 7, antes de dividirmos em classes. Deus me deu uma revelação tão linda nesta manhã. Apocalipse capítulo 7. Aleluia. E o versículo 9, 10, 11 e 12. Aqui é um culto pentecostal celestial, nesse versículo que nós vamos ler aqui. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Aí ponto final, né? Aí o versículo 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, também os anciãos, e também os 4 seres viventes, e ante ao trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: Amém. É a primeira frase da adoração. Amém. Amém ao quê? Amém àquilo que a multidão disse: Ao Senhor pertence a salvação. E eles então se prostraram e disseram a primeira frase da adoração deles: Amém, pertence mesmo, é mesmo. E continuaram a adoração. Também o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então agora nós temos a mente de Cristo e temos que viver isso agora. Você viu você nesse texto? Você está entre as multidões aqui, eu também. Nós estamos entre essa multidão aqui, ó. Depois destas coisas, no versículo 9, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, povos, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas,
com palmas nas mãos. Então imagina essa coisa apoteótica lá nesse lugar. Todos nós, muitas pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, aquela multidão de pessoas, vestimentas brancas. Você já está vendo assim? Olhando do lado aquele rosto formoso das pessoas, aquela alegria contagiante. E aí, o que sai dos nossos lábios, quando a gente olha para o trono, do Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E de repente a gente olha para aqueles que estão diante do trono, que são os anjos, também os anciãos, e os 4 seres viventes, que são os querubins, que estão todos diante do trono. E aí eles estão agora se prostrando diante do trono, e a primeira frase deles, quando eles vão abrir a boca, é o amém. Assim seja. Ao nosso Deus realmente, vocês que chegaram aqui, pertence à salvação. Agora você se tornou como nós, no mesmo ambiente. Estão como nós no mesmo ambiente, na mesma graça, na mesma vida. Ele é o Pai da eternidade. Já pensou na expressão Pai da eternidade? Então quer dizer que a eternidade é filha dele. Não é ou não é? Se ele é o Pai da eternidade, a eternidade é filha dele. E nós estaremos na eternidade. Aleluia. Com palmas nas mãos, e eles estão dizendo: o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui tem 7 características, né, de toda a honraria, toda a plenitude. Então, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus. Então, nessa manhã, ao você abrir a boca para adorar, adore com sabedoria. Nessa manhã, ao você abrir a boca para falar alguma coisa, seja com ações de graças. Obrigado, Senhor, por isso que o Senhor tem feito. Nessa manhã, ao você abrir a boca para reverenciá-lo, tenha na sua mente esse entendimento: Ele é todo poderoso, a Ele pertence todo louvor, a Ele pertence toda a glória, a Ele pertence todo o poder. Então coloca a sua Bíblia no assento e nós vamos louvar um corinho aqui, no gogó, com palmas nas mãos. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda, aleluia, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Quer ver uma coisa como muda agora? Quer ver como muda as coisas? Quando você fecha os olhos, levante, incline o seu pescoço para cima, incline para cima com os olhos físicos fechados. Quando você inclina o seu pescoço para cima, quando você abre os olhos espirituais, você vai ver agora um trono. Aleluia. E o Senhor que está nesse trono é o que governa tudo e todos. Ele é o que se preocupa até com a neblina. Nessa manhã você levantou e se você for ali na grama tem neblina. Ele se preocupou com a grama. Ele disse: eu não quero a grama, aleluia, muito seca, porque a neblina tem a ver com o bem-estar dos meus filhos. Em tudo ele se preocupa. E quando nós olhamos para esse ser que está no trono, o autor e consumador da salvação, aí nós podemos louvar com excelência dizendo: santo, 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 com palmas na mão, santo, aleluia, como a multidão de branco. Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno,
digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Então louve, louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Vamos de novo. Santo, santo, santo é Ele. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, aleluia. Louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Isso aqui é um ensaio daquilo que vai acontecer lá em cima. Ou é o ensaio daquilo que nós vamos fazer lá em cima, com palmas das mãos, aquela multidão de vozes louvando, os anciãos, os anjos se prostrando diante dele, e honrando a ele, glorificando a ele, ao Senhor, seja a honra, seja a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. Oh Deus, enquanto isso, enquanto não chegamos, ó Pai, aí, com essas multidões onde iremos nos encontrar, o Senhor está aqui nos dando as orientações através das Sagradas Escrituras, direcionando-nos, ó Pai, para que nós possamos nunca sair desse caminho, mas ir até o fim e juntarmos, ó Deus, com os indianos, com os etíopes, ó Deus, com os brasileiros, os argentinos, os americanos, aleluia, os israelenses, ó Pai, os israelitas, juntarmos, ó Deus querido, com os moabitas, com os amonitas, com os egípcios, com os chineses, com os japoneses, com os da Arábia Saudita, com os da Turquia, com os da Rússia, aleluia, com os africanos, angolanos, nigerianos. Oh, aleluia, nós iremos nos encontrar todos nós, Senhor, porque em toda a terra tem aqueles que ainda te temem, tem aqueles que ainda te reverenciam. Em toda a terra tem aqueles que ainda guardam a tua palavra, tem aqueles que têm fé, Senhor, no teu sacrifício. Sua palavra diz: em toda a terra o meu nome é grande, aleluia. Em toda a terra minha é queimado incenso, ou seja, em toda a terra tem gente orando e tem gente me adorando. Em toda a terra tem gente clamando, buscando entendimento, buscando, procurando me conhecer e prosseguir me conhecer. Ah, Senhor, aleluia. Vamos encerrar com esse coro. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Vamos aplaudir a Ele? Oh, glória a Deus! Aleluia! Depois você chega na sua casa sozinho. Pega sua Bíblia, sozinho no quarto, abre Apocalipse, quando você estiver zen, né? Não tem alfazeres, quando estiver tranquilinho. Pega a sua Bíblia, abre Apocalipse e lê os versículos 9 até o 12.
e vislumbre essa maravilha de bênção, de multidões. Aqui nós cantamos em mais de 2 dezenas de vozes, lá multidões de vozes. As palmas, imagina um barulhão. Pá, pá, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Podeis assentar, aleluia, glória a Deus. Vamos orar para ganhar tempo, caso alguém for contribuir, a gente já ganha tempo. Senhor Deus, se tiver aqui no nosso meio algum dos irmãos que trouxeram as suas primícias, o momento é agora, Senhor. Aleluia. Que o Senhor continue abençoando, dando graça, prosperando as obras das nossas mãos e nos prosperando também, Senhor, na vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Porque a sua palavra diz: das riquezas ilícitas fazei amigos. Olha que palavra. Das riquezas de origem ilícitas fazei amigos. O que Deus quer dizer com isso? Tudo que vem na nossa mão de valores financeiros, no meio desse valor financeiro que nós recebemos, alguém lá atrás subornou, alguém até matou, alguém se prostituiu, alguém que pegou o dinheiro usou drogas, comprou do traficante, o traficante foi, comprou outra coisa, e de repente essa riqueza, esse dinheiro chegou na nossa mão. Então Deus está dizendo, das riquezas de origem ilícita, façam amigos. Como é que se faz amigos com riquezas de origem ilícitas? Quando chega na nossa mão, primeira coisa, já é santificado. Tudo que ficou para trás, de que foi um dinheiro amaldiçoado, dinheiro de derramado sangue, quando chegou na nossa mão, pronto, o dinheiro é santificado. E aí quando a gente tira as primícias, essas são as riquezas, que chegaram na nossa mão de origem ilícitas. Alguém recebeu para derramar sangue, alguém usou droga, alguém se prostituiu, alguém matou, alguém roubou e chegou na nossa mão. Agora é purificado e é santificado. E dessa parte que chega na nossa mão, uma parte dessas são as primícias. E nós, então, são as riquezas de origem ilícitas que chegaram em nossa mão, agora estão santificadas, e agora nós vamos dar aquilo que ele nos pede. Dai aquilo que ele nos pede, as primícias, 10ª parte, as ofertas, as contribuições. A gente tira essa parte, porque ele mesmo diz também, roubará o homem a Deus? Os israelitas perguntam, em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, ele fala. Então dessa parte a gente tira, você tira os seus custos, aquilo que está na sua mão, você tira e separa as primícias. E aí aquilo que era ilícito, agora você vai investir na obra. Investindo na obra, nós vamos fazer amigos. Amigos se fazem como? Quando se compra cadeira, se compra o som, se paga o aluguel, se paga a água, se paga a força, se ajuda os irmãos. Vamos fazendo amigos. Das riquezas de origem ilícitas que chegam na nossa mão, separe o que é de Deus, façam amigos, porque Deus vai nos abençoar por conta disso. Deixa eu ver quem entende isso. Então, tudo que chegar na sua mão, irmão, separa o que é de Deus. Faça amigos. Invista na obra. O verdadeiro amigo é aquele que investe na obra de Deus. Nunca esqueço, estava lá no mundo, tudo arrebentado, uma pré-depressão. Cheguei, sentei no banco comprado com dinheiro dos irmãos, ouvi o som comprado com dinheiro dos irmãos. O Espírito de Deus usou o pregador naquele dia, aceitei a Cristo, tudo isso porque alguém me amou sem me conhecer. Quando as pessoas chegam aqui, sentam nessas cadeiras compradas pelo nosso dinheiro, pelo som, pelo aluguel pago pelo nosso dinheiro, pessoas que vêm arrebentadas, sentam nessa cadeira, como aquele moço que se reconciliou com Cristo aqui na semana passada. Através das nossas contribuições, nós estamos fazendo amigos. E lá no céu estaremos todos nós juntos com os nossos amigos. Então, se você entende isso e vai contribuir, pode pôr na salva, aleluia. E vamos nós dividir as nossas classes. Os pequeninos vão hoje com quem, pastora Lu? Com a tia Marília. Amém. Então,
Vamos nos preparando. Os discipulados vão com o irmão Alexandre. Que Deus use os irmãos. Aleluia. Os pré-adolescentes, também os jovens. Deus seja louvado. Estava friozinho de manhã, agora já está começando a esquentar. Está gostoso, né? E aqui o pastor Fernando vai continuar a aula. Glória a Deus. Tudo bom, pastor Fernando? Amém. Aleluia. Os irmãos que estão indo, glória a Deus. Deus seja louvado. Chegue para cá, os irmãos, chega para cá. Aleluia. Aqui. Deus seja louvado. Irmãos, enquanto... Acho que pode até abaixar mais para não atrapalhar eles lá, né? Aí. Enquanto os irmãos estão chegando aqui, né? Estão indo lá. Nós estamos aqui, antes de passar ao pastor Fernando, as pessoas que estão pela internet, e nós conversamos um pouco, né, pastor Fernando, esses dias, e na aula passada, o pastor Fernando usou a expressão aceita que dói menos, e alguns irmãos estão da internet, outros que se sentiram às vezes ofendidos com essa fala. Então nós estamos aqui humildemente pedindo perdão, né? Então peço perdão também, algo que magoou os irmãos, e vou passar ao pastor Fernando para ele dar sequência e fazer aqui o pedido de perdão, tá bom? Que Deus nos abençoe e o diabo seja envergonhado, em nome de Jesus. Essa família aqui é uma bênção, né? Às vezes vocês que estão na internet não conhecem, né? Mas a gente que convive com ele, com a esposa, com a filha, com a família, sabe o tanto que eles têm sido bênção nas nossas vidas e também na sua vida. Então não deixa o diabo ficar colocando coisinha. Tira aquilo que não serve e absorva aquilo que serve, que tem muito maior conteúdo, né? Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo número 12, por favor. Segunda Samuel, capítulo número 12. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando o viajante ao homem rico, não quis este tomar das ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte, é o homem o que o fez. Isso. Pela cordeira restituirá o quadruplo, porque fez tal coisa, e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do seu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais.
Por que me desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E ele mataste como espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da sua casa, porque me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eu suscitarei à tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei aos teus próximos, a qual deitará com elas em plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante Israel e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Respondeu Natã, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas porque com esse feito deste lugar, a que teus inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nascerá morrerá. Depois que Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e recolheu-se, e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, essa é a palavra da onde o pastor falou, que eu falei na semana passada, de um assunto, e eu vou chegar lá no que eu falei. Eu estava falando do que eu falei na semana passada. Eu estava falando desse assunto, do que diz respeito ao que Davi tinha feito, tinha pegado Betseba como esposa, e tinha matado Urias, causado a morte de Urias para que ficasse com Betseba. Devido a esse pecado que Davi cometeu, o filho que Betseba teve veio a morrer. E Davi, quando o menino estava doente, Davi jejuou e orou. Buscou a face de Deus em todo o tempo e quando a criança estava doente. Aqui fala que toda noite ele estava prostrado diante de Deus. Ele estava buscando a face de Deus para que a criança não morresse. E aí a criança veio a óbito. E logo depois aqui, eu quero ler com você, no versículo número 19, fala assim: viu Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança era morta. Perguntou a seus servos, é morta a criança? Eles responderam, é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter lavado, ungido e mudado de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e a seu pedido serviram pão e ele comeu. É nessa parte que eu estava dizendo a palavra de Deus, falando que ele chorou até quando podia chorar, quando algo podia ser feito. Mas quando a criança tinha morrido, ele não tinha mais por que chorar. Então, eu usei o exemplo aqui, que nós devemos chorar por coisas que nós queremos que Deus entre com intervenção, até quando aquilo é possível mudar. Se não é possível mudar mais aquela história, não adianta nós ficarmos chorando, porque tem coisas que passou na nossa vida que não tem como nós voltarmos, não tem como mais nós chorarmos. E aí eu usei aqui a palavra, para os irmãos entenderem, eu usei a palavra assim, por exemplo, se alguém fez algum mal para você e você não encontra mais essa pessoa nunca mais, não tem como você pedir perdão dela. Se você não vai encontrar nunca mais, você não pode ficar chorando com angústia no coração, porque você não pediu perdão, nunca mais você vai ver ela. Então você tem que perdoar e esquecer aquele assunto, porque não tem como mais você encontrar essa pessoa, não tem como você voltar a esse assunto.
E aí, nessa parte, eu usei um exemplo. Quando eu estava dizendo semana passada, eu disse assim, às vezes tem alguém que mexeu com você, e aí você não consegue perdoar essa pessoa. Porém, essa pessoa, você às vezes está no seu meio, você consegue até pedir perdão para ela, só que é melhor você esquecer, certo? É melhor você esquecer aquele assunto que aconteceu para que você não sofra. Aí eu usei a palavra, esquece que sofre, que dói menos, né? Aceita que dói menos. Eu usei essa palavra. Essa palavra, ela não estava fora deste todo contexto que eu disse agora. Eu não estava fora, porque eu estava falando assim, aceita que dói menos para você não sofrer. Essa era o que eu estava dizendo. Para você não sofrer, aceita que dói menos, para você não sofrer. Porém, essa palavra, ela não era bom eu ter usado ela, não era para me ter usado ela. Por quê? Porque essa palavra, no Brasil, culturalmente, ela é muito chula, porque dá o sentido que você não liga para a pessoa. Você não liga, você não está nem aí porque ela sofre, né? Essa palavra ela tem uma colocação errada. Então eu não podia ter usado ela. Eu errei e eu peço perdão por ter usado essa palavra. Mas não era isso que eu estava dizendo. Aceita que dói menos porque eu não ligo para você. Não quero saber. Aceita que é melhor, passa por isso. Não era isso que eu estava dizendo. Aceita que dói menos para você não sofrer. Esquece que dói menos para você não sofrer. Então essa palavra foi mal usada por isso, por mim. E eu peço perdão por ter usado essa palavra, né? Tanto, para mim encerrar o assunto do meu pedido de perdão, tanto é verdade isso, que na mesma aula que eu falei esse assunto, eu disse para os irmãos aqui nesse altar que a minha maior vontade é trabalhar dentro da igreja cuidando de ovelha. Quem estava aqui sabe que eu falei isso. Então não tem como eu falar essa palavra que o meu maior desejo futuramente é trabalhar aqui cuidando de vidas, né? E de tanto que eu me preocupo com as vidas, que lá na frente eu quero trabalhar, e eu sei que Deus vai me dar isso, porque eu quero isso no meu coração, trabalhar na igreja. Não tem como eu ter falado isso e eu falar uma palavra como se eu não ligasse para você, né? Não tem, porque daí eu estava me contradizendo comigo mesmo, né? Então eu peço perdão porque essa palavra foi mal colocada, né? No contexto, ela estava dentro do contexto. Porém, é melhor que eu não tivesse usado, porque deu a impressão que eu não ligasse para vocês. Então, vocês me perdoem por isso, tá bom, meus irmãos? Se alguém se sentir ofendido, me perdoe por essa palavra, tá? Porque ela foi mal colocada por causa do Brasil entender essa palavra sempre como chula. Quando você fala uma palavra, quando você ouve alguém dizer essa palavra, está sempre no contexto de aceita que dói menos e passa para lá, esquece esse assunto aí, como se a outra não se importasse para você, né? E não é bem o que eu tenho, nem com vocês, nem com ninguém onde eu ando, nem com a minha família, com ninguém. Eu me importo sim com as pessoas, né? Eu oro, eu busco a Deus por elas, né? Então não é verdade isso. Então me perdoe quem se sentiu constrangido, quem se sentiu magoado por isso, me perdoe. E se quiser vir conversar comigo sobre esse assunto, eu estou aberto, eu converso com você e falo mais o que você quiser sobre o assunto, porque eu não tenho constrangimento nenhum, porque perante Deus minhas mãos estão limpas. Amém, meus irmãos? Diante de Deus minhas mãos estão limpas, eu não tinha nada eu não estava querendo cutucar ninguém e nem desrespeitando ninguém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Glória a Deus. Vamos para o slide número 68, acho que é. Eu quero falar um pouco, antes de nós entrarmos nos assuntos, onde nós estávamos. Aleluia. Deixa eu ver se é 68, porque desliga aqui. É uma bênção. É isso aí mesmo. A memória ainda está boa. Queridos, nós semana passada, nós falamos um pouco sobre o mapa de Israel. E Deus, ele é um espetáculo, esse Deus nosso, né? Porque nós falamos aqui do mapa de Israel, e logo naqueles dias que nós estávamos falando domingo passado, e mais na próxima segunda, dia 10, nós falamos dia 9, no dia 10, ia ter uma reunião em Israel para definir sobre as divisões de terras, sobre a questão dessa guerra que está acontecendo em Israel. Então, é importante você, porque Deus, ele é tremendo. Quando ele começa a nos ensinar, é porque ele quer nos mostrar algo, né? E quando você aprendeu sobre Israel, tudo que você aprendeu até agora,
agora você já não é mais uma pessoa que fala, eu não entendo o que está acontecendo lá em Israel, esse monte de bomba para cá, bomba para lá, e defende. Agora, hoje você não é leigo mais, glória a Deus por isso. Quando acontece isso, você sabe, não entendo muito bem, porque eu estou aprendendo isso aí, né? Eu quero falar com você sobre essa guerra de Israel. Na verdade, eu vou pedir ajuda para o pastor me ajudar aqui, daqui a pouco ele vai pegar o microfone e me ajudar um pouco, né? Porque ele tem mais experiência, né? Nessa área aí, desses estudos de Ezequiel, então eu prefiro passar para ele me ajudar. Queridos, nós aprendemos que a faixa de Gaza é aqui, nesse vermelho aqui, né? É onde está azul, aqui nós aprendemos que é onde é Israel. E nós também aprendemos que Israel não tinha só essas terras. Israel tinha parte das terras que estavam por aqui também. E nós vimos também que os ataques contra Israel vinha tanto da antiga Mesopotâmia, onde é Irã, e aqui em cima fica a Rússia, certo? E o Irã fica aqui, onde é a Síria, onde era a Síria aqui atrás, é onde era o Irã, mais para cima um pouco. E ali, queridos, é da onde vinha todos os ataques contra Israel. E também os ataques de Israel vinham daqui de baixo e vinha do Egito também, vinha de Midian e do Egito. Essa guerra que vinha contra Israel é a mesma que acontece hoje. É a mesma que acontece porque está escrito no livro de Ezequiel, tá? Que o pastor vai falar daqui a pouco, mais um pouco para nós sobre isso. Eu quero falar para você que o que está acontecendo hoje em Israel. Existe uma parte de Jerusalém que é dividida, que mora um povo que é palestino, que é os antigos filisteus, que o pastor falou na semana passada, que são os palestinos, que são chamados de palestinos, que na verdade também são da raiz de Ismael, filho de Agar, certo? Quando Agar teve Ismael, ela veio morar aqui, ó, perto do Egito. Nós conversando ontem, eu e o pastor sobre isso, veio morar aqui perto do Egito. Agar com Ismael. E essa descendência são os palestinos. E hoje eles moram, tem parte de Jerusalém que é dividido, Ocidente e Oriente, onde mora judeu de um lado, parte de Israel, e outro lado moram os palestinos, né, na mesma terra. Os palestinos estão lá por causa da divisão da volta do povo de Israel para Jerusalém em 1948, quando eles voltaram para Jerusalém. Por isso que os palestinos estão ali. Nessa divisão de terras que está ali, onde estão os palestinos, eles estão ali porque foi dividido pela ONU. Porém, os judeus não aceitam eles estarem ali. Por que os judeus não aceitam? Por causa disso que você aprendeu até hoje. Lá atrás, para quem foi dadas as terras? Para os judeus, para as 12 tribos. Lembra que você aprendeu? Então os judeus não aceitam, eles falam, não pode ficar Palestina aqui. Além de eles ser os nossos inimigos, nós não aceitamos eles como irmãos, essa terra é nossa, porque antes de 1948, ela já era nossa. Então nós não aceitamos eles ficar aqui. E aí começa esse borbulhinho entre os palestinos, que estão ali nessa terra dividida em Jerusalém, e mais os judeus. E esse borbulhinho que deu a guerra para o Hamas, como é que fica aqui na faixa de Gaza, que fica os palestinos ali, a contra-atacar Israel. Queridos, mas Israel, ele tem um sistema de proteção de míssil, que chama Domo de Ferro, que ele suporta combater até 800 a 1.000 mísseis que for contra Israel, nenhum cai em terra. Nenhum cai em terra, porque esse braço Domo de Ferro vem e combate antes do míssil chegar. Antes do míssil chegar, ele confronta. Porém, o Hamas ele fez algo que antes ele não tinha feito. Ele lançou, no mesmo momento, muito mais de 1.000 mísseis. Por isso que alguns até chegaram a cair em Israel. E até Tel Aviv caiu. Por quê? Porque eles lançaram mais do que o escudo podia suportar. Porém, Israel veio e contra-atacou a faixa de Gaza, derrubou um prédio. Se vocês olharem na televisão, você vai ver as imagens. Israel veio e contra-atacou. Tel Aviv fica aqui, e aqui fica a faixa de Gaza, que é onde foi os mísseis para cá. Israel conseguiu combater quase todos e contra-atacou a faixa de Gaza, né? Essa é a guerra. Se você vê, queridos, tudo tem a ver com isso que você está aprendendo aqui, né? Nós vamos falar mais um pouco que tudo tem a ver com aquilo que ainda vai acontecer. Sabe esse momento que o pastor leu aqui em Apocalipse? Então, que está chegando. Está chegando.
né? E nos próximos, se você olhar aqui, o pastor pediu para colocar isso aqui, eu acho que avança um do lado do meu lá, fazendo um favor. Depois você volta aqui. Eu coloquei esse daqui lá eu coloquei esse daqui. Lá, e eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel, capítulo número 38. Queridos, é extremamente importante. Nós, cristãos, não podemos mais ficar aquém de tudo aquilo que acontece em Jerusalém. Nós temos que estar informados do que acontece. Porque, queridos, quanto mais nós formos informados do que acontece lá, mais perto nós ficamos informados da vida de Jesus. Porque tudo que acontece em Jerusalém vai refletir em nós aqui, querido. Vai refletir em nós aqui. Deus falando, mostrando para nós. Você tem que conhecer a Bíblia. Então é importante nós vamos abrir um parênteses aqui na aula, daqui a pouco a gente volta na aula, para você entender porque nós não estamos fora do contexto da aula. Nós não estamos estudando o mapa, não estamos falando de Israel, estamos falando de uma realidade, né? Trazendo para a atualidade o que aconteceu. Ezequiel, capítulo número 38. Vou até pedir para o pastor, fica mais à vontade, pastor, fala o senhor mesmo sobre Ezequiel 38. Eu prefiro que o senhor fale. Eu coloquei o senhor aqui, o senhor não estudou para isso hoje, né? De novo, né, irmão? 38, né? E agora foi. Como diz, né? A gente nunca pode falar assim quando chega. Fui pego de surpresa. Porque, fui pego de surpresa. Na verdade, se o Deus está usando o servo para chamar, porque o Espírito de Deus já estava preparando esse momento, né? Amém. Então, assim, ó, tem um mapa ali que o Jacom colocou, e aí você está com a sua Bíblia aberta em Ezequiel 38 aí? Ok? Então, vamos lá. Diz assim, veio a mim, versículo 1, a palavra, lembrando que você que está pela internet, é um parênteses que foi aberto na aula aqui. O pastor Fernando vai voltar e falar em reis. Porque, pastor, estou aqui esperando o rei. Calma aí, já vai voltar, né, pastor? Já vai voltar, já. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volta o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavas, escudo, empunhando todos a espada, persas, presta atenção nesses nomes agora, persas, diga assim, persa, se você tem uma caneta, coloque assim, é o Irã, persas, etíopes, Put, diga-se a Put, é a Líbia, né? Put com eles, todos os escudos, capazes, enfim. Então, da terra de Magog. Para nós entendermos essa terra de Magog, né, quem era Magog, nós temos que entrar lá em Gênesis capítulo 10. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 10. Aleluia. Para você entender e ver onde a primeira vez que aparece essa palavra Magog. 10:12, né, pastor Rodrigo? 10:2? 10, capítulo. Isso. Ó, capítulo 10 de Gênesis. Eles são descendentes de quem aí? De Jafé, ó. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog. Tá vendo o Magog aí? Gomer, Magog. A primeira vez que aparece Magog é aí. Então, Madai, Javã, Tubal, né? Esses descendentes de Jafé são justamente os que povoaram mais a Europa. Então, se vocês verem no mapa, essa profecia, o que está acontecendo em Israel agora é o início do que vai acontecer no futuro. Quem é que está atacando Israel hoje? É o grupo Hamas. Quem é que sustenta Hamas com dinheiro? Porque quanto custa para fazer um míssil? É para quase mais de 50 mil reais. 1000 mísseis é muito dinheiro. Né? Dia. Muito dinheiro. Quem é que sustenta? Então, quem é que vai atacar na profecia de Ezequiel 38? Olha lá. Rússia, Turquia, Irã, tá vendo os persas ali? Ó? Sudão e também a Líbia.
São esses que estão em Ezequiel 38. É esse território aí. Então, o que está acontecendo agora é um momento, quando o pastor Fernando estava ali dizendo, eu comecei a chorar por dentro. Israel sendo bombardeado. Imagina você no seu lar ter que pegar suas coisas e sair porque mísseis estão chegando para te matar. Matar você, sua família, sua casa. Então nós não podemos ficar aquém. É lá que está acontecendo. Não, de lá veio a salvação da nossa alma. Aleluia. Dos judeus veio a salvação. Então nós temos que orar e clamar a Deus por Israel. Aleluia. Orar. E hoje à noite nós vamos orar e vamos orar aqui agora também. Amém, então Jesus. são todos esses países que agora vai, devido a esse ataque que chegou, vai haver um pacto de paz, onde Israel vai ficar assinado, né? E por que está esse ataque feroz agora? Porque o Donald Trump saiu fora. Agora entrou um outro presidente, pode ver. Vocês viram ele vindo na mídia e falar, pare o ataque a Israel? O Donald Trump, qualquer míssil que o Hamas lançava, Israel pode responder que tem o meu aval. Agora já está complicado. Agora o que a mídia mostra? Israel matou 8 crianças na faixa de Gaza. Só coloca crianças, mas não fala o que o Hamas está fazendo. Então, irmãos, ninguém é bobo mais. Aleluia. Ninguém mais é bobo. E nós nunca fomos bobo, porque temos o Espírito de Cristo. Então, se você puder ficar de pé comigo agora, e vamos orar por esses irmãos que estão sofrendo tanto. Jesus. Senhor, peço que o Senhor visite a nação israelita agora. Todos os teus filhos, ó Deus, aqueles que estão temerosos, angustiados, ó Pai. O ódio, Senhor, das nações chegaram mais uma vez sobre eles, com mais força e com mais veemência. Em nome de Jesus, todos os demônios que têm usado, Senhor Deus, esses homens para colocar bomba e jogar em Israel, sejam expulsos agora. Que o Senhor, ó Deus querido, visite os israelitas, ó Pai, através do nome sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, nós também temos uma parte das nossas contribuições que a gente investe em Israel, né? Então, a gente conversei com a moça Renata, do Instituto lá, ela disse que só do Brasil voltou 700 pessoas para Israel. Então, eu até aumentei um pouco a ajuda lá para eles, né? Para a gente atender essas pessoas. Amém? Entenderam um pouquinho aí? Glória a Deus. É um assunto muito profundo, mas só para você estar por dentro do que está acontecendo. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém, meus irmãos? Os países, coloca para mim, fazendo um favor, o slide número 70, para nós fecharmos esse assunto. Isso aí é para você estar informado. Quando você vê na televisão, queridos, eu enjoei de ver, quando mais jovem, falar de política e de guerra contra essas guerras que tinha, eu não entender nada, eu enjoei. Falei, mas não estou entendendo nada dessa guerra aí, não sei por que está acontecendo isso aí. Né? Até que eu falei assim, eu vou estudar isso aí, vou estudar política e vou estudar esse negócio, porque eu quero saber o que está acontecendo, né? E você não pode ficar aqui. Quando você vê lá, você fala, não, agora eu estou ligado, eu sei o que está acontecendo. Né? Eu sei o que está acontecendo, né? O 70 aqui, se você quiser, querido, eu mando todos os slides para você no seu e-mail, tá? Se você quiser, você pode estudar tudo isso aí. Tem mais de 80 slides já que eu preparei aí, em nome de Jesus. Aqui, tudo que o pastor falou, os países, aqui está os nomes de hoje, né? Aonde são os países que estão guerreando. Esses países que estão aqui, ó, Rússia, Europa, está tudo aqui dividido em cores. Está falando o nome nos dias de hoje. Aí você consegue entender melhor o que o pastor falou de onde está vindo. Né? Então, se você quiser, eu te mando tudo isso aí. Estou devendo slide para a Neide, né, Neide? Não esqueci não, viu? Estou devendo os slides para você. Eu vou mandar. Se você quiser, você pode ter na sua casa. Estude, busque conhecer. Tem tudo a ver conosco que está acontecendo lá. Né? Nós que vamos estar diante de Deus daqui uns dias, em nome de Jesus, tem tudo a ver conosco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Avança para mim no 71, por favor. Nós estamos falando dessa sequência, né? Nós estamos ainda falando aqui de Salomão. Nós vamos falar hoje, tá? Depois eu já disse que aqui é um reino só e aqui é a divisão dos reinos. Judá e Reino do Norte. Mas não se preocupe que você vai ver isso calmamente para você aprender. Então, nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Avança mais um, por favor. Mais outro, 73.
Qual que é o propósito do livro de Reis? Este livro é a continuação de 1ª e 2ª Samuel e começa traçando a ascensão de Salomão ao trono, após a morte de Davi. A história começa com o reino unido, mas termina com a nação dividida em 2 reinos, conhecidos como Judá e Israel. 1ª e 2ª Reis são combinados em um único livro na Bíblia hebraica. Na nossa Bíblia tem 1ª Reis e 2ª Reis. Na Bíblia hebraica não tem, é um livro só. Na nossa Bíblia que foi dividida. E 2ª Reis fala, o livro de 2ª Reis é a continuação do 1ª Reis. Ele continuará as histórias dos reis durante o reino dividido, Israel e Judá. O livro de 2ª Reis termina com a derrota final e deportação do povo de Israel e Judá para a Síria e Babilônia, respectivamente. Israel foi levado cativo à Síria e Judá para a Babilônia. Por quê? Volta o 72, por favor. Reino do Norte, acima. Lembra que eu sempre falei norte? Eu sempre fiquei falando, martelando a cabeça de vocês? Né? Reino do Norte acima. A Síria fica aqui em cima. Reino do Sul, aqui embaixo. Aonde foi levado? Para os babilônios, fica aqui embaixo. Amém, meus irmãos? Por isso que o reino que dominou o Reino do Sul foi a Babilônia. O Reino do Norte foi os assírios. Amém, meus irmãos? Porque está mais acima. Versículo, slide número 74. Como podemos dividir o livro de 1ª Reis e 2ª Reis? 1º Reis, de 1 a 11, fala do reino de Salomão. A grandeza, o templo, a construção do templo, sabedoria de Salomão, apostasia de Israel. 1º Reis, do 12 ao 17, fala de um reino dividido, instabilidade, divisão, guerras e disciplina. 2ª Reis fala de um reino sobrevivente, tristeza, instabilidade, desolação e destruição. Reis é uma sentença, perdão. Deus preservou seu povo, disciplinando com o exílio, mas manteve-se fiel à aliança que tinha feito com Abraão e Davi. Meus irmãos, Deus tinha dito para Abraão que ele seria pai de nações. Não tinha como o povo ser destruído, acabar. Era uma promessa de Deus. Deus disse para Davi que estabelecia o reino sobre os descendentes de Davi. Não tinha como, querido, Deus deixar que outro viesse assumir o reino. Tanto é que nós falamos aqui, já na semana retrasada, que o descendente de Davi veio Jesus Cristo. Né? Isso é o quê? Voltando ao trono, quem deveria estar. É a promessa que Deus fez. Querido, Deus vai cumprindo promessa. Fala amém. De tempo a tempo. Deus não se esquece de nada. Eu disse já isso aqui, algumas aulas. Deus não se esquece. Deus falou, querido, persevere em esperar. Não desista. Não desista. Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo número 15, do 17 ao 21. Abre lá, por favor. Gênesis capítulo número 15, do 17 ao 21. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante, e uma tocha de fogo apareceram. Passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê a esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, amorreus e cananeus, e os gigazeus e os jebuseus. Queridos, olha aqui para mim. Essa parte da Bíblia é muito linda. Foi a primeira pregação que eu fiz na minha vida, foi sobre essa palavra.
Primeira pregação, eu já fui pregar isso aqui, pastor. Pensa que um homem doido, eu. Fui pregar essa palavra. Deus queria fazer uma aliança com Abraão. E se você ler um pouco acima, você vai ver Deus. Eu quero ler com você, porque é melhor eu ler, para você entender. É 15, 17. Versículo número 6. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te como herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Olha aqui para mim. Abraão tinha dúvida. Mas o pai da fé. Tinha dúvida. Falou: como que eu vou saber se eu vou herdar mesmo essa terra? Como que eu vou saber se é verdade isso? Deus é tão maravilhoso que ele vai sempre falar com você, querido. Algo que ele entregar para você, ele vai falar de uma forma que você entenda. Você vai ter que entender. Então ele fala assim, mas ele, se preciso for, ele vai fazer de uma forma que só você vai entender. Tem particularidade sua com Deus, Deus faz da forma para você entender. E Deus falou, Abraão falou: como que eu vou saber se isso é verdade? Deus falou assim: faz o seguinte. Corta, pega alguns animais, ele disse ali os nomes, eu vou ganhar tempo aqui, não vou ler. E corta ao meio e coloca como sacrifício. Uma parte de um lado, uma parte do outro. E nós vamos fazer uma aliança. Por que Deus disse isso para Davi? Porque era de costume judeu. Quando alguém fazia aliança com alguém cultural, Abraão, disse Abraão, né? Errei o nome. Ô, glória, ainda bem que você está aqui. Deus falou assim, era de costume dos judeus, quando alguém fazia uma aliança com alguém, eles partiam os animais e colocavam uma parte de um lado e uma parte do outro. Um vinha de um lado que fez aliança, o outro vinha do outro, e eles passavam no meio das ofertas. E quando aquela aliança que eles estabeleciam, era por causa de terra, era por causa de filhos, o que fosse aliança, um passava a levar o nome do outro. Eu me chamo, meu nome, não se assuste, é Aldemir Fernando de Oliveira. Não se assuste, você não sabia que eu chamava Aldemir, né? Eu me chamo isso. Se eu fizer uma aliança com o Lúcio, eu falo: Lúcio, vamos fazer um pacto aqui? Vamos fazer um pacto. E nós vamos, eu prometo que eu vou abrir uma loja nova da Ipanema, e quando essa loja estiver aberta, eu vou dar 30% do que eu faturar lá para você, porque a Ipanema é sua, eu quero te dar 30%. Né? Combinado? Combinado. Aí o Lúcio vai falar assim, tá bom, então vamos fazer uma aliança, então. Se nós fôssemos judeus, nós colocaríamos os animais de um lado, animais do outro, e eu passaria de um lado, o Lúcio do outro. Né? E quando passasse do lado, um para o lado do outro, eu passaria a chamar Aldemir Fernando de Oliveira Andrade. Eu carregava o nome do Lúcio. E o Lúcio carregava o meu nome. Eu não sei o nome do Lúcio inteiro, mas ele ia carregar Oliveira. Depois do Andrade, ele ia carregar Oliveira, o nome dele. Então, todo mundo que viesse perguntar: como é que é o seu nome, Fernando? Eu falava: Aldemir Fernando de Oliveira Andrade. Eu passei a chamar esse nome. Todo mundo falava assim: se ele tem Andrade, ele tem alguma aliança com o Lúcio já. Ficava na história dele. Todo mundo sabia com quem eu tinha aliança. Eu ia carregando o nome das alianças que eu fazia. Essa é a história cultural. Deus, quando Abraão falou: como eu vou saber se é verdade? Deus falou assim: vou fazer de um jeito que você entende. Porque se eu fazer desse jeito, você vai saber que é uma aliança de verdade mesmo. Porque daí você vai entender que se eu dividir animais do jeito que é a cultura de vocês e vai passar no meio eu e você vai entender que o meu nome agora vai estar no seu nome. Olha que maravilhoso isso. Deus fez de uma forma que Abraão entendia. Só que tem uma parte que você tem que entender. Deus não apareceu a Moisés porque ninguém pode ver a glória de Deus. Como que ele ia passar ali no fogo fazendo aliança com Abraão? Não tinha como. Ele vinha ali passar junto com Abraão para terminar a aliança. A Bíblia diz que caiu um sono profundo sobre Abraão e Deus passou com fogo e fez aliança sozinho. Aquele sono profundo veio de Deus, para que não tinha como apresentar a glória de Deus para Abraão. E Deus firmou a aliança com Abraão. Abraão falou: agora eu acredito. Agora eu acredito, porque agora falou na minha linguagem. Tem coisa que Deus vai fazer, querido, na linguagem que você entende, da tua forma, para que você entenda.
Amém, meus irmãos? E Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão entendeu. Então, eu vou ser pai de nações. Agora eu entendi. Você pode ver que daqui para frente, Abraão já não vacila mais. Não tem mais esse tipo de vacilo. Claro, lá com Sara, depois ele não acreditava mais que ele queria um filho, né? Queria um filho, né? E, aliás, aqui nessa parte está falando sobre os filhos também, que ele reclama para Deus, fala, Deus, como que eu posso ser pai de nações se o único que eu tenho aqui é o meu empregado, Eliezer? Como é que eu vou ser pai de nações? Né? Aí Deus fala assim, ó, Abraão, estou falando para você que você vai ser pai de nações, vai lá para fora que eu vou te mostrar. Você vai ser pai de nações. E ele falou, mas como que eu posso acreditar, fazer uma aliança com você? Aí você vai acreditar. Deus já fez uma aliança com você. Amém, meus irmãos? Deus já fez uma aliança com você. Mais um pouquinho à frente, 76, o Samuel, o Jacom, slide número 76. Deus faz uma aliança com Samuel, com Davi, em 2 Samuel, capítulo número 7. É o Jacom. Claro. O Jacom está ali. É. Isso. Entendi. 3 anos também. Aleluia. 3 anos foi a idade dos animais, né? Os pequenos detalhes são pequenos detalhes, mas quando a gente passa a conhecer a Bíblia, já não são pequenos detalhes, começa a fazer sentido, né? Essa aliança já tinha o sacrifício de Cristo. Tinha sangue derramado, né, pastor? Tinha sangue derramado. É maravilhoso essa passagem. Deus fez uma aliança com Davi, 2 Samuel, capítulo número 7. Abra sua Bíblia lá, por favor. Slide número 76. 2 Samuel, capítulo número 7. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 11. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor te declara que ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do reino do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, Deus fez uma aliança com Davi. E essa aliança era para que os filhos de Davi assumissem o trono. Mais à frente, só para você já ir se sintonizando, quando se divide as tribos em reino do norte e reino do sul, a tribo de Judá sempre é alguém que é filho. O tribo do norte não é assim. A tribo de Israel não é assim. Tem pessoas que assumem o trono que não são da estirpe de Davi. Por que não são? Porque o primeiro rei da tribo do norte foi Jeroboão. Jeroboão não era da raiz de Davi. Jeroboão era um servo de Salomão, que recebeu uma profecia que o reino seria dividido por causa do erro de Jeroboão, que nós vamos ver mais à frente. E essa profecia dizia que ele seria o rei de 10 tribos. O profeta Aías, que foi que profetizou para Jeroboão. Não era da estirpe de Davi. Já o reino de Judá foi prevalecido aqueles que vieram de Davi. Por quê? Por causa dessa palavra. Deus, querido, não fala nada em vão, né? Por isso que, queridos, o que Deus falar, pega, se for para você, pega para você, que ele vai cumprir. Qual que é a minha parte para fazer cumprir? Eu perseverar.
diante de todas as batalhas, todas as lutas, eu perseverar firme, confiando nisso. Amém, meus irmãos? Então, Salomão assume o trono de Davi após a morte de Davi. Houve várias formas de não permitir que ele assumisse. Um dos filhos de Davi conspirou para pegar o trono, não deu certo, porque Deus já tinha falado que o filho que ia assumir era Salomão. Davi foi lá, ungiu Salomão, e Salomão assumiu o reino. Quando Salomão assumiu o reino, a primeira coisa que Salomão pediu, sabedoria. A Bíblia diz que na época de Salomão, nunca houve homem tão rico como Salomão. E nunca haverá homem tão sábio como Salomão. Nunca haverá em todos os tempos. Por favor, pastor. Claro. Oh, mas eu sei. É que vai falando, né, irmãos? Olha só que coisa interessante, né? A Bíblia fala assim, ó. A rainha de Saba saiu do país dela para ir lá e ver a sabedoria de Salomão. Aí o Senhor Jesus falou assim, e aqui está quem é maior do que Salomão. Aleluia. Enquanto o pastor Fernando estava falando, primeira vez que eu vi lá Salomão, né, no slide, aí o Espírito Santo falou, não é agora. Aí a hora que ele entrou agora na riqueza, o Espírito Santo falou, agora. Eu fiquei imaginando assim, Deus colocando no meu coração. Imaginemos nos dias de hoje. A rainha de Saba era muito rica, era arquimilionária, né, para lá de rica. Se ela viajou com riquezas e deu riquezas para Salomão. Imagina nos dias de hoje. Vamos supor que ela morasse muito longe, como era, e o templo fosse lá em Jerusalém. Será que ela perdia um culto? Sendo Jesus o pastor? Ela pegava o jatinho dela, vamos embora, vamos cultuar. Né? Se ela estivesse entre nós ainda. Ela estava lá, e Deus estava ministrando isso no meu coração aqui sentadinho. Às vezes, o que falta para nós é a insistência da rainha de Saba. O que falta para nós é o desejo da rainha de Saba, em querer vir e adorar aquele que é maior do que Salomão. Aleluia. Aleluia. É pegar o carro, é pegar as pernas, é pegar o ônibus, é pegar a bicicleta e ir, porque eu tenho certeza e convicção. Se a rainha de Saba tivesse viva entre nós, ela fatalmente estaria indo congregar no lugar onde Jesus estava. Aleluia. Seja a distância que fosse, ela tinha esse bom ânimo, perseverança. Viajar o deserto inteiro, levando as ofertas, para atrás de um homem que ela ouviu falar. Né? Mas Jesus, nós ouvimos falar e ele é maior do que Salomão. Aleluia. Que nós venhamos ter essa dádiva da rainha de Saba, né? Essa fé dela. Glória a Deus. E Jesus ainda fala, a rainha de Saba se levantará nos últimos dias para julgar vocês incrédulos. Misericórdia. Para você ver, essa palavra que o pastor falou, é interessante, que Deus levou a rainha de Saba para ver o que Salomão, as riquezas de Salomão e a sabedoria de Salomão. Quando ela acaba de visitar todo o reinado de Salomão, ver os servos, ver tudo, ela faz um comentário no final, ela faz um resumo da viagem dela. Ela fala, olha, eu ouvi dizer que era assim, mas eu vi que é bem maior e bem melhor do que isso. Né? É muito mais do que eu ouvi dizer. Né? É o que Deus vai falar da tua família. É que as pessoas vão dizer da tua família. Eu ouvi dizer que Deus operava dessa forma na sua família. Agora que eu estou aqui, estou vendo que é muito mais. Muito mais. Né? Quando a minha filha Ingrid falava sobre o amor ágape, eu ouvia falar. Agora que eu vivi, eu vi que é muito mais. Né? É muito mais daquilo que eu ouvi falar. Né? E eu falei para o pastor, falei assim, quando eu estou num lugar, eu sou muito difícil em outro lugar, não vou na outra igreja, sou muito ruim, não vou. Muito ruim no sentido, não consigo, né? Não tem, por questão de fidelidade do meu coração, não consigo ir em outro lugar, nem para visitar. Né? Não vou a outro lugar, não. Né? Aí ela falava assim, vamos fazer uma visita lá, né? na igreja, lá vai ter uma festa, não sei o quê. Eu falei, não vou não, estou na outra igreja já, não vou não. Não vou não, né? E eu nunca vi fazer uma visita. Só quando Deus me disse, depois que eu fiquei internado, tudo, que eu já contei para os irmãos, para mim poder, que era para me trocar de ministério, né, que daí eu vim visitar, porque eu já estava decidido no meu coração já não estava mais em outro lugar. Né? Aí eu falei, bom, agora eu vou visitar para que eu decida para onde que eu vá. Né?
Aí não era questão de infidelidade, era uma questão de decisão, né? Já não estava sendo mais infiel com o outro ministério, né? E quando eu vim para cá, eu vi que era muito maior. Muito maior. Amém, meus irmãos? Igual eu disse para os irmãos já aqui, eu fico falando toda hora, que eu estou bem feliz aqui. Se deixar, eu fico por aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo número 3. Se não disseram para você ainda vão falar assim, ó, eu queria que a minha família fosse igual a sua. Vamos falar para você um dia isso aí. Queria que a minha família fosse igual a sua, né? Você fala assim, só você servir o mesmo Deus que o meu. Pronto, é assim que funciona. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo número 3, versículo de número 8, diz assim: Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse teu grande povo? Essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, visto que pediste essas coisas, e não pedistes para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Dar-te-ei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. Também até que não pedistes que te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos. Repita comigo. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos. Aleluia. Como mandou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Aleluia. Queridos, olha que interessante. Deus fala para Salomão, vai e coloca diante de Deus. Deus, eu queria que o Senhor me desse sabedoria para julgar esse povo, cuidar desse povo aqui. É muita gente para me cuidar. Como é que eu vou fazer para cuidar? Me dê sabedoria. Deus falou, como pedisse tais coisas, darei muito mais a ti. Darei sabedoria, como nunca houve alguém tão sábio até agora, nunca haverá. E riqueza, até quando você estiver vivo, você vai ser o mais rico do mundo. Falou para Salomão. E veja bem uma coisa, eu pedi que você repetisse, que no final Deus fala, vou te dar muito mais, se andares nos meus estatutos. Isso é muito importante, né? Queridos, eu estava falando com a minha esposa, eu estava vendo umas pregações em casa lá, esse final de semana, sexta-feira, e nós estávamos falando sobre isso, que se pregar só bênção é uma coisa muito complicada. Se você não colocar as condicionais que a Bíblia diz que existe. Porque existem as condicionais. Não é porque nós viemos para Cristo e tudo já está certo. Né? O pastor pregou esses dias aqui. Tem perdas e tem ganhos. Se tem perdas, querido, porque não é tudo que vai dar certo. Né? Porque se nós andarmos no caminho do Senhor, se nós andarmos nos mandamentos de Deus e nos estatutos de Deus, com certeza Deus nos abençoará. É uma condicional que, infelizmente, querido, não é todo lugar que se prega essa condicional. Se prega que fica tranquilo, vem para Cristo, está tranquilo, tudo certo. Pode ficar a vida setar, está tudo certo já. E não é assim não, querido. Tem condicional. E ele disse para Salomão, eu prometi para teu pai. Vou fazer na tua vida o que eu prometi para o teu pai. Só que se você andar nos meus estatutos. Né? Como nós olhamos lá atrás, na época dos juízes que nós estudamos, nós vimos um povo que vivia entre altos e baixos. Por quê? Se desviava dos mandamentos e estatutos. Quando eles vinham para a presença de Deus, Deus tinha compaixão e misericórdia e restituía um juiz para eles.
Ficava tudo bem, até quando o juiz morria. Agora nós vamos ver os reis acontecendo o quê? A mesma coisa. E enquanto eles andam na palavra de Deus, nos mandamentos e estatutos, Deus é com eles. E quando eles se desviam, aí eles vão colher o fruto que eles estão plantando. Né? Sobre os deuses que eles estão correndo atrás, sobre as coisas que eles estão procurando. Né? Se andares nos estatutos. Amém, meus irmãos? Por favor, por favor. Pega aqui, ó, senão não ouve na internet, lá o povo fica bravo com nós. Paz, irmãos. O pastor Fernando comentando aí sobre as condições, né? É um texto que está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 15. O pastor teve até o 14 ainda agora atrás, mas chamou minha atenção esse versículo, fala assim, ó. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como eu retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Né? Quando é que Deus tirou de Saul a glória de Deus? Quando o Espírito Santo foi tirado da vida dele. E a Bíblia diz que, fala assim, ó, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Então, Davi estava próximo. Davi viu isso. E Deus promete que a misericórdia dele não ia se apartar dele. Mas por que Saul perdeu? Saul perdeu porque ele não obedeceu às condições. O que Deus estabeleceu para ele. Deus deu a palavra para ele, vai lá e faz isso. Saul foi lá e fez tudo o contrário. Então essa desobediência e não obedecer aquilo que Deus colocou para ele fazer, ele foi perdendo. Diferente de Davi, né? Ele pecou, errou, falhou, teve as consequências. Mas Davi tinha um coração voltado ao Senhor. Né? Então, essa misericórdia não se apartou da vida dele. E isso é muito importante para nós. Verdade. Quando fala misericórdia aqui no Velho Testamento, esse dia eu estava vendo lá uma pesquisa, a palavra misericórdia, ela vem da palavra hesed, que é uma palavra hebraica. E essa palavra traduzida para o português significa graça. Aleluia. Por isso que nós vemos lá no Velho Testamento o Salmos que fala assim, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? É essa graça que esses homens viveram, né? Por isso que o rei Josafá ele cantou com todo fervor aquilo ali assim, porque ele viu um favor de Deus muito grande na vida deles naquele momento e o livramento. Glória a Deus. Né? Então nós não podemos perder essa graça tão maravilhosa. Né? Glória a Deus. Então, quando você vê lá na Bíblia, a misericórdia, bondade ou benignidade, é a graça de Deus. Aleluia. Operando na vida daqueles homens também. Né? Que no momento que usaram a fé, Deus se atentou para eles. Né? Aí Deus fala para Salomão, né? Segundo as tuas palavras que você falou. Porque ele creu na promessa de Deus e foi lá e falou, profetizou. Então, quando você vê a palavra de Deus, profetiza na sua vida. Aleluia. E a bênção de Deus virá. Amém. Amém? Porque essa é uma palavra rema. Verdade. Quando você tem a palavra rema de Deus na sua vida, irmão, creia, você pode profetizar que vai acontecer. Ontem eu estava testemunhando para os irmãos ali assim um pouco, né? Verdade. Quando Deus falou comigo, né? Não vou repetir de novo o testemunho aqui, que eu coloquei um limite para Deus do meu trabalho, que eu não poderia ganhar mais. Mas no mesmo momento, eu trouxe aquele texto de Lucas 1,37, né? Porque para mim não haverá impossíveis. Aleluia. Falei, Senhor, então, se não é impossíveis, então está nas tuas mãos. Dentro de uma semana, Deus fez o que eu pedi. Aleluia. Deus moveu o coração do diretor lá nos Estados Unidos e veio parar na mão, não só na minha mão, mas de muitas pessoas. Glória então, o nosso Deus é Deus que faz coisas grandiosas. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus do impossível. Oh, queridos, a ferramenta, o material que Deus precisa para fazer o milagre, nós pedimos aquilo que nós precisamos. Nossa fé. O material que ele precisa é a fé de você pedir o que você precisa. Né? Não tem como Deus fazer se você não falar. Deus sabe o que você precisa, porque Deus conhece muito mais além. Mas você tem que falar para Deus. Né? Falar para Deus, Deus, eu queria isso aqui. O pastor falou. Aí ele até falou, mas vai ser meio difícil, né? Mas Deus estava lá, né? Deus estava lá. Para Deus não há impossível.
estava orando, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo número 10. Vamos falar um pouquinho mais da riqueza de Salomão. Diz assim, 10. Aleluia. Lê o versículo número 6, fala assim, ó. E disse ao rei, a rainha de Sabá falando por Salomão. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não acreditava naquelas palavras. Tanto é que ela foi lá ver, né? Eu não acreditava que ela foi lá ver. Até que vim e vi com os meus olhos. Deveras não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Aquilo que eu estou lendo o versículo que eu falei para você. Né? É muito mais daquilo que eu ouvi falar. Né? Aleluia. Isso aqui foi só porque caiu aqui. E eu queria falar com você onde estava escrito na Bíblia. Versículo número 14, falando da riqueza de Salomão. Era o peso do capítulo número 10, versículo número 14. Era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos, além do que vinha dos vendedores e negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 paveres de outros batidos, 600 ciclos de ouro, mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratais de ouro, mandou pesar para cada escudo. Então o rei os pôs no palácio do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha o trono 6 degraus e o alto do espaldar do trono era redondo de ambos os lados. Tinha braços juntos ao assento e 2 leões em pés junto aos braços. Eu não vou ler tudo, só vou ler até aí. Querido, o homem tinha ouro em tudo. Tinha ouro para tudo quanto é lugar. Era muito rico. A mão de Deus estava sobre a vida de Salomão. Queridos, tudo aquilo que eu vou falar aqui para na frente você entender. Tudo aquilo que Salomão estava adquirindo de ouro, aquele reino que era muito rico, custava muito para o reino, para as províncias, para o povo que servia. Lá na frente, eu vou voltar a falar desse assunto, quando ele chega diante de Roboão, filho de Salomão, ele chega falando para pesar um pouco os tributos, estava muito pesado os tributos. Isso custou para o povo. Claro que era a mão de Deus. Você pode ver que eram outros povos que trazia a riqueza para Salomão também. Mas para o reino de Salomão também custava, porque eles tinham que pagar impostos. E aquilo gerou, lá na frente, um problema. Foi o estupim de um problema. Porque eu sempre falo, e guarda no teu coração algo. Toda manifestação do pecado, de algo errado, é algo que já aconteceu no coração da pessoa bem antes. A manifestação que a gente vê só é algo que já estava no coração há dias. Primeiro vem no coração. Se subir para a minha mente, já era. O fato para acontecer já é questão de tempo. Por isso que eu não posso deixar chegar nada no meu coração, algo ruim. Algo já vinha acontecendo. Salomão podia ter visto assim, ó. Bom, agora o rei já não está rico? Já não está bem? Vamos diminuir os impostos, né, para que todo mundo tenha, né? Para que todo mundo viva bem. Não, Salomão continuou com os impostos altos. E esse estupim vai estourar lá no filho dele. Né? Por favor, pastor. Por favor. Por favor, pastor. Irmãos, isso que o pastor Fernando está entrando agora é algo muito importante, né? Tanto é que o próprio, se vocês perceberam o número da quantidade de ouro, vocês perceberam aí? Vamos ler no 10 de novo, né? No capítulo 10, versículo 14, né? O peso do ouro que se trazia a Salomão era 666. Vocês perceberam isso? 666. Né? O trono dele, quantos degraus tinha no versículo 19? O seu trono tinha 6 degraus. Né?
Obrigado. Sempre Deus abençoe. o meia, quando está na Bíblia, quando aparece o 666, é algo, né, o número 6 é o número do homem, mas é algo do perverso, né? Nesse momento da vida de Salomão, como muitos de nós acontece, começou a dar mais valor no dinheiro do que na presença de Deus. E quando se dá mais valor no dinheiro, dinheiro, buscar riqueza, começamos a cometer loucura. Porque no próximo capítulo, que é o capítulo 11, vai falar justamente da idolatria de Salomão. Então você vê que é uma coisa ligada à outra. Todas as vezes que nós viemos na presença de Deus e falamos que canseira, que cansaço, eu queria tanto dormir, mas tenho que ir na igreja. Isso aí é um sinal que nós estamos valorizando mais o nosso trabalho, as nossas riquezas financeiras, do que a riqueza que é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, muito cuidado para nós não incorrer nesse erro de querer o 666, né, o dinheiro acima de tudo, e esquecer da graça e da glória de Deus. Né? Verdade. Então, isso é muito importante, Glória a onde o Deus. pastor Fernando está entrando aí no que Salomão pecou. Né? Ele nem deu ouvido aos subordinados dele. Queria mais dinheiro, 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 riqueza, riqueza, riqueza. Né? Glória a Deus. Para você ver que interessante. Vou complementar o que o pastor falou para encerrarmos hoje. Está tão bom que queria ficar mais aqui, né? 1 Reis, capítulo número 9. 1 Reis, capítulo número 9. Onde está Salomão? No capítulo número 9. Tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo que lhe veio à vontade de fazer. O Senhor tornou-se a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. Ele disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Consagrei a casa para edificasses, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, de novo, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que lhe mandei e guardar os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi teu pai, dizendo: não faltará sucessor sobre o trono de Israel. Amém, meus irmãos? Você vê que no capítulo número 9, Salomão está fazendo aliança com Deus. No 10 ele exalta as riquezas. No 11 ele cai. Você vê que é sequência? Por favor. É uma sequência? É um alerta para nós, né? Você vê que ele estava tudo bem com Deus, a questão de um capítulo, tudo em sequência. Estava tudo bem, estava edificando a casa do Senhor. No 10, ele acho que ele olhou para o lado, se atentou mais às riquezas, está até numa sequência, mas as riquezas se perdeu. No 11 estava casando porque não queria casar, idolatrando outros deuses, né? Caiu no 11, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Sabe, queridos, quando nós observamos a vida de Salomão, né? Aqui o tempo é muito pouco, né? Mas nós devemos estudar muito a vida de Salomão. Salomão, quando ele é levantado como rei, ele foi levantado por pura graça, né? Deus o escolheu, você vê a história dele. E quando ele é escolhido, quando ele é levantado como rei, ele entra na presença do Senhor humilde. Ele olhou para todo o Israel, ele falou: nossa, eu sou jovem, eu preciso de sabedoria. Então ele entra humildemente na presença do Senhor. Ele fala: Deus, Aleluia. o Senhor me dá sabedoria. E ele estava com o coração tão voltado para o Senhor, que se você vê ali no início do reinado dele, ele, como uma criança que está totalmente dependente de Deus, ele já oferta ali para o Senhor. Ele faz uma oferta maravilhosa que ficou registrada na história: 1000 cabeças de boi. Muitas vezes eu vejo o pastor pregando, ele fala assim: tem pessoas que vêm aqui para a igreja, e Deus falou isso no meu coração.
essa igreja aqui, Deus tem dado muita sabedoria para o pastor. Isso de nós abençoarmos Israel é bíblico. Nós não vemos muitas igrejas nem falar de Israel, né? Isso é bíblico, isso é honroso. Aleluia. Isso para nós abençoar Israel é do coração de Deus. Aleluia. Né? Então, a pessoa chega na igreja, ela chega humilde, porque ela está necessitando. E Deus abençoa a pessoa, deu sabedoria para Salomão. Ele se tornou um homem riquíssimo, né? Tanto que veio a rainha de Sabá, eu falo Sabá, pastor, coloca um acento. Ela ficou impressionada com o que Deus fez na vida dela. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. A pessoa fala, é você mesmo? Aquela pessoa que eu vi lá naquela nojeira, é você mesmo aquela pessoa que vivia pedindo emprestado, que estava com o nome sujo, né? E aí Deus vai orientando, a pessoa tira o nome do SPC, tira do Serasa, tira não sei da onde, terreiro de macumba. Aleluia. Não é? E Deus exalta a pessoa. Só que num determinado momento ela começa a olhar para a riqueza como alicerce da vida dela. Foi o que aconteceu com Salomão. Verdade. Ele ali, quando nós analisamos, nós chegamos nessa conclusão, não é isso? Ele Verdade. estava o quê? Não, agora eu sou o cara. Sou rico, quem pode me derrubar? E começou então o quê? A judiar do povo de Deus, cobrar imposto altíssimo. Ele começou a se achar a última Coca-Cola do deserto. E nós temos que tomar cuidado com isso. Aleluia. Deus, se eu estou aqui é por causa da sua misericórdia. Sim. E nós podemos incorrer nesse mesmo risco. Né? Isso aconteceu com o homem mais sábio, imagina comigo com você. Né? Verdade. Então, nós temos que ir lá na sua casa, leia com atenção. Amém. Pegue uma caneta, um caderno, anote. Onde foi que Salomão errou, Senhor? Né? Porque isso é muito sério. Aqui, essa igreja que eu tenho visto o povo é muito abençoado. São homens cheios do conhecimento, os pastores, as mulheres bonitas, as mulheres cheias do conhecimento. Eu estive lá na Mirim, as tias. Essa igreja é muito abençoada. A tia Doce, ele ama as crianças, misericórdia. Né? A Marília, uma disposição física, jovem, bonita, alegre, feliz. A tia Di, que tia maravilhosa, meu Deus. Né? Então, nós somos uma igreja abençoada. Aleluia. Então, nós não podemos cair nesse erro do orgulho, né? Subir a nossa cabeça. Eu sou a bam. Nós não somos nada, querido, sem a graça de Deus. Aleluia. E Salomão também, ele não era nada, porque ele falou, Deus, me dá sabedoria. E Deus deu. E ele teve muito mais, por quê? Porque Deus achou graça naquela oração. Aleluia. Então, se nós chegamos humildes, em nome de Jesus, vamos permanecer humildes. Aleluia. Né? Chegamos pianinho, dependendo, vamos continuar na dependência de Deus, né? Se preciso for pedir perdão, se preciso Glória for, a Deus. né, amor? Glória a Deus. Aleluia. Desliga. Meus irmãos, toda vez que nós precisamos de algo de Deus, a maioria que chegou diante de Deus, eu não tenho vergonha de dizer. Quando eu vim para Cristo, eu vim porque senão ou eu ia matar a Zilda ou ela ia me matar. Um dos dois. Então, nós precisamos nos converter porque não tinha condição de ficarmos juntos, do jeito que estava. Então, nós viemos para Cristo. Nós vamos conhecendo Cristo, nós nos humilhamos diante de Deus. Deus mudou a minha história porque eu busquei a face de Deus. Eu não posso deixar nunca, porque Deus muda a história de todo mundo que busca a face dele. Muda mesmo. Muda. E o que nós devemos fazer? Não esquecer da onde nós... O pastor falou semana passada aqui. Da onde Deus nos tirou. Não esquecer de onde Deus nos tirou, querida. E praticar as mesmas coisas que a gente praticava antes. Eu buscava com intensidade porque eu precisava. Agora, porque Deus já me abençoou, eu vou virar as costas para Deus. E o pastor falou aqui esse tempo atrás. Quantas pessoas que vêm para cá, é abençoado, vem se arrastando, é abençoado, está bonito. Igual dizia um pastor, amigo meu, falava assim, vem para cá cheio de carrapicho, vem feio, magrelo, já que fica gordo, bonito, roliço. Ele falava assim, fica bonito, tira tudo os carrapichos, fica até bonito o crente. Né? Deus abençoa, aí some, esquece de onde Deus tirou, continua sendo o que você era antes. Né?
Deus muda a sua realidade, querido, a sua história, a tua vida. Mas você, querido, tem que buscar mais ainda intensidade de onde você parou. Não voltar a ser quem você era. Se orava 2 horas, começa a orar 3, 4, fala assim. Querido, pensa uma coisa. Se Deus mudou sua história, você orando 2 horas por dia, né? E você viu que foi Deus que fez, começa a orar 4 para ele mudar mais ainda. Né? Começa a orar mais ainda, porque não, foi tão bom que ele fez até agora eu quero mais ainda, né? Muitas pessoas não pensam assim. Talvez Salomão, querido, tenha se acomodado naquela situação e ficou fosca a visão dele. Quando ele começou a olhar para outras mulheres. Nós vamos falar do pecado de Salomão a partir da semana que vem. Ficou fosca a visão dele e ele se perdeu. Não era suficiente para ele as 1000 mulheres que ele tinha. 1000 mulheres? 1000 mulheres. Não era suficiente. Ele tinha que casar com a egípcia. Ele tinha que casar com outra. E por mais, pegar os deuses dela e trazer para o templo. Não era suficiente as 1000 mulheres. O que torna, querido, as coisas insuficientes para os homens? O que se torna insuficiente para os homens? Quando todo o coração dele está colocado naquela coisa. Então não adianta um homem ter o coração desviado para ter, por exemplo, um carro muito bom, nunca vai estar satisfeito. Troca de carro todo mês. Vira uma bagunça na casa dele. Tanta confusão, mas ele quer o carro, quer outro carro, quer outro carro, quer outro carro, quer outro carro. Eu não tenho nada quem quer outro carro, não, irmão. Se Deus te abençoar. Mas se o coração dele está naquilo, tudo que ele faz é para trocar de carro. Tudo, o foco dele é aquilo. Ele vai ter o carro? Vai ter, mas vai chegar uma hora que ele vai ter o melhor carro e falar, mas eu não sou feliz com esse carro aqui. Perdi o maior tempo lutando com isso, né? E tudo se colocar no seu coração, querido. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, diz a palavra de Deus. Então, cuidado, queridos. Tudo que você põe intensidade, não tem fim. O Salomão tinha 1000 mulheres. Não era suficiente para eles. O pecado dele foi se juntar com outras mulheres e trazer os deuses dela para o templo. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta referente ao templo, que os meninos não subiu ainda? Referente ao tema que queira falar? Aí vocês perguntam, pergunto para o pastor aqui, né? Responde já. Glória a Deus. Pastor, por favor. Acho que os irmãos estão... Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos estar de pé? Oh, Deus seja louvado. Aleluia. Que maravilha, né? Domingo, hoje é dia 16 já, né? 16 de maio. Será que as classes vai ter versículo? O Juninho foi lá ver, né? Que bênção. Irmãos, quando nós nos conhecemos, né? Quando você me conheceu, eu te conheci, e você se conheceu outros irmãos, é muito bonito assim quando a gente está na presença de Deus, a gente sempre acrescenta na vida de alguém, né? A gente sempre vai acrescentar coisas boas, né? Porque o Espírito de Deus está na nossa vida e faz a gente acrescentar coisas boas. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas, eles barram o concluir da obra do Senhor. Eles barram, eles param. E nós não podemos barrar o concluir da obra. Então, vocês que estão aqui, diga ao seu vizinho assim, ó, não barre a conclusão da obra de Deus na sua vida. Aleluia. Eu não vou me cansar de falar que nós somos o sinal de Deus. Abraão era um sinal de Deus no meio daquele povo lá. Isaac continua sendo um sinal de Deus. Até que o rei falou, nossa, você está muito mais poderoso do que nós. Por favor, se retire da minha terra. Nós somos o sinal de Deus nessa terra. Onde o pastor Fernando disse, você e sua família é o sinal de Deus. E nós somos o sinal de Deus nessa terra. Por isso que Deus tem pressa em abençoar, em limpar, né, abençoar e fazer prosperar, porque nós somos o sinal de Deus. Mas não vamos cair no erro de Salomão, né, como foi falado aqui na nossa aula aqui. Não vamos ficar de olho em coisas materiais, não. Amém? Olha que bênção.
né? Eu achei, pastor Rodrigo, que hoje falei, ixi, os irmãos estiveram aqui ontem, está tudo cansado, vai faltar tudo hoje. Olha aí, está todo mundo aí. Tem alguns irmãos, né? O irmão Samuel deu um problema no pé dele, ele foi para o hospital ontem, mas já está tudo bem. Aí, querendo Deus, à noite ele vai estar aí. Em nome de Jesus. Vai ter versículos? Vai, então senta um pouquinho aí, irmãos. Deu uma esticada nas pernas. Glória a Deus. Aleluia. A paz. Cadê a Radassa, a Duda e a Eloá? A Eloá tá aqui. Ó, Duda, vai atrás da Lulu. Sobe aqui, Lulu. Isso. Pronto, vem aqui, ó, do lado. Entre as duas. Aqui, ó. Vira. Isso. Pronto. 1, 2, 3. Deuteronômio 5:16. 5:16. Honrar teu pai e tua mãe. Honrar teu pai e tua mãe, Para que se prolonguem para que se prolonguem os seus dias. os seus dias. Amém. Que bênção. Vocês viram a Yasmin, cara? É só porque vocês têm os olhos bonitos, vocês ficou vocês duas, né? São lindas, né? Coisa linda. Tem mais versículo? Não? Amém. Pastor Azildo, chega aqui, né? Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm contribuído com a alimentação. Então, dá um relatório rápido para a igreja, quantas famílias a gente conseguiu atender. Tá já. Tá. Queridos, todo mês nós atendemos em média de 4 famílias, né? E graças a Deus, Deus tem usado a vida dos irmãos para estar abençoando essas famílias, né? Então, eu vou dar uma dica para você que eu fui instruída dessa forma, né? Sempre quando você for fazer a sua compra lá, já separa, né? Para quê? Para que quando nós formos fazer a cesta, nós não levamos tantos dias que nem nós estamos levando. Houve a pandemia, né? Muitas pessoas não veio na igreja por causa do seu estado, porque toma conta dos pais mais velhos, né? Estão limitados. Mas então, nesse tempo agora foi mais difícil formar a cesta, levou-se um tempo maior. Tipo assim, eu estava colocando no grupo no dia da Santa Ceia, né? Mas, o que estava acontecendo? Depois que eu fazia o anúncio, levava-se bastante dia, aproximadamente uns 15 dias, né? Eu tinha que mandar aviso várias semanas. Então, já toma por hábito, já peça para o Espírito Santo fazer você lembrar. A hora que você for fazer a compra, já separar alguma coisa. E uma coisa muito legal, eu preciso usar óculos para ler. E às vezes nós formamos a cesta no término do culto, né? E aí eu preciso ver a data de validade. Eu ia pedir para você fazer isso. Antes de você fazer essa doação, você verificar a data de validade, para que facilite o nosso trabalho, né? Então, já leva-se um tempo para formar a cesta. Aí, quando chega aqui, nós temos que olhar a data de validade, é mais complicado. Né? Então, já toma esse hábito, fala, Espírito Santo, não deixa eu esquecer, né? Já separa como primícia. Fala, olha, Deus, aqui na minha despensa, é tudo isso que eu preciso, mas eu já vou separar a primícia. Toma isso por hábito. E se você puder estar trazendo todos os cultos, não espere chegar à Santa Ceia. Se você vai fazer uma doação, não espere que seja só na Santa Ceia. Já faça isso no decorrer do mês. Nós colocamos ali naquele armário. Quando chega na Santa Ceia, eu e a pastora forma a cesta. Tá bom? Muito obrigada. Tá? Deus continue te abençoando. Que não falte nada nos seus celeiros. Que se cumpra na sua vida aquilo que Deus fala, que transbordarão, né, os seus celeiros. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Deus abençoe. Deixa eu ver assim, ó. Quem está fazendo regime? Poucas pessoas, né? Então no regime passa um pouquinho de fome, não passa?
No regime passa, né? Agora, quem não está fazendo regime? Então assim, ó. Então eu digo assim, ó, quando? Isso aqui é profético, todo mundo olhando para cá, até as criancinhas. Diga assim, ó, quando? Bate assim, eu senti fome, eu vou me lembrar daqueles que não tem nada na mesa. Então toda vez que você vai sentir fome, você vai lembrar, olha, tem alguém, eu estou passando fome, eu vou almoçar, vou comer alguma coisa. Tem gente que não tem nada na mesa. A gente traz, né, através do amor, né? Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Deus seja louvado. Logo mais, hoje o culto é às 19 horas, ok? 7 horas da noite. A pastora Cléia vai trabalhar hoje? Ei, pastor, então vem cá orar para encerrar. Irmãos, tem alguns irmãos com saudade das aulas da pastora Cléia. É que eu vou conversar com ela ainda para ver o dia o pastor Fernando vai encerrando, para ela trazer ministrações para nós, né? Olha aqui, abençoando. A paz do Senhor, amada igreja. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Irmãos, eu não estou aqui às vezes à noite porque eu trabalho, viu? Mas eu estou trabalhando, mas meu coração está aqui na igreja, viu? Pai, eu te louvo e te dou graças. Como o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos ensina. Eu te louvo por cada vida, Senhor, que tem feito esse ministério com tanto amor. Pela vida dos pastores, das pastoras, Senhor, pelos professores, diáconos, todos que trabalham nessa obra, Pai. Aqui há a presença do amor do Espírito Santo, Pai. Que continue assim, que nunca percamos a visão do amor de Deus. Que as almas, ao entrar neste lugar, sintam a presença de Deus e o amor de Deus. Pai, eu te louvo pelos milagres, pelas maravilhas. O Senhor tem nos abençoado abundantemente em todas as áreas, Pai. Pai, eu te louvo e te dou graça por tudo que o Senhor tem feito. Continua abençoando cada família, Pai. Que o teu Espírito venha dirigir cada coração. Pai, eu te louvo e te dou graça por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por ter dado o teu único Filho, Jesus, para nos salvar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá e pelo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Que nossa vida venha te honrar e te glorificar a cada dia. Pai, nós te louvamos. Eu peço a tua proteção sobre cada família, Pai, e sobre este ministério, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu sou muito feliz por congregar aqui, pastor. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse sentimento da pastora Cléia é o sentimento também do irmão Rovilson com a irmã Simone, que chegou no nosso meio, né, através do pastor Fernando e da pastora Zilda. Olha só, se alguém souber, eu vou fazer uma propaganda para ele aqui, tá? Ele falou, pastor, quando ele acaba o culto, ele vem, eu quero estar na escola bíblica, ore para mim vender. Ele está vendendo a banca de pastel que ele tem na feira, com a Kombi e mais o trailer. Ele está vendendo, porque ele investiu numa pastelaria, ele quer estar aos domingos na escola bíblica. Então, se você souber de alguém que quer comprar uma Kombi, uma banca com trailer, a banca já tem alvará, tudo, ele pode fazer, ele faz lá na feira de Nossa Senhora das Dores, faz na Santa Eulália, né, pastor Fernando? E também tem aonde tira a carta, tem tudo pronto onde tira a carta lá. Então, se você souber de alguém que quer ser um empreendedor, ajude, vamos divulgar por mão, tá bom? Ok? Alguma notícia, pastora Lu? Não? Ok, encerrar. Encerrar que ela fala assim para mim, não passa do horário. Passamos assim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Até a noite, se Deus quiser, às 19 horas. Eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu
Jesus.